E olha, as pastagens desempenham um papel importante nos sistemas integrados de produção agropecuária, não só como forragem ideal para alimentação animal, produção animal, mas também como prestadora de serviços ao ecossistema. E você está dando a devida atenção aos diversos benefícios das pastagens em rotação de culturas em sistemas integrados? É o que você acompanha no Bom Dia Entrevista. E para reforçar a importância das pastagens aí nas propriedades rurais, nós estamos recebendo o analista de agronegócio aqui do Canal do Boi, João Pedro Cuti Dias. Muito bom dia, João. Seja bem-vindo. Bom dia, Dani. Bom dia. É sempre importante falar sobre os benefícios da pastagem, não é mesmo? Helene, quando você olha o sistema de produção no Brasil da pecuária, você vê um avanço fantástico nos últimos 30 anos. Se você voltasse lá para a década de 60, ou no Brasil, você não tinha alternativas. Você era colonial nas terras de mata, terra desmatada, capim gordura, algumas manchas de jaraguá e tal. Você tinha muito pouca opção. Você não tem muita gramínea nativa, e essas também não são nativas, foram introduzidas. Você não tem gramíneas nativas do Brasil. O modelo que nós temos no Brasil não selecionou esse tipo de material. O que fez, depois que a Embrapa começou a trabalhar, ela foi buscar materiais da África. Na África você tem gramíneas que sofreram a pressão por seleção, aqueles milhões de gnus, antílopes e outros ruminantes que chegavam em manadas assim. Os capim que sobreviveram são capim que tinham condições de aguentar o pisoteio, aguentar a desfolha. Tá? Então a Embrapa trouxe esse material e provocou uma revolução no Brasil. Provocou uma revolução na área de braquiária e também na área de pânico. Quando você olha as braquiárias, por exemplo, na década, quando começou a braquiária você ocupou o cerrado brasileiro. O cerrado são terras fracas, normalmente, são solos arenosos, com carência de fósforo, etc. Mas as braquiárias conseguiram se desenvolver. Os pânicos, que são o primeiro pânico que entrou foi o colonial, que veio com os escravos, era a cama dos escravos dos navios negreiros. Esse material juntava, né, nos portos brasileiros, jogava para fora e acabou disseminando o colonial. O colonial foi, na época, um capim revolucionário, porém, baixa capacidade de produção, ou seja, produzia 6, 7 toneladas de matéria seca por hectare ano. Quando a Embrapa começou o trabalho de seleção, ela lançou o Tanzânia, aí por volta da década de 80. O Tanzânia já fez uma revolução, ele dobrou a capacidade de produção, 12, 14 toneladas de matéria seca por hectare, alto teor de proteína. Outra coisa, os pânicos, eles tinham uma concentração muito grande de produção de outubro a março, que era o período de chuva. De chuva. E de março até o próximo outubro, caía para 20%, 15%. A hora que a Embrapa começou os trabalhos de seleção, ela procurou materiais que pudessem minimizar um pouco isso. O Tanzânia foi o primeiro, ocupou um espaço, muitas áreas foram formadas com ele, porém, com o tempo, começou a aparecer problemas de doença de folha, etc. Entrou outro. Logo em seguida dele veio o Mombaça. Mombaça também, até hoje, é um dos grandes capim plantados no Brasil, alta capacidade de produção, alto teor de proteína nas folhas, são uma percentagem de folha muito grande, pouco talo, muita folha. Ou seja, é um capim que dá para qualquer produtor plantar, seja o pequeno, eu tenho uma área pequena, eu tenho 5, 10 hectares, ótimo, pega, faz 1, 2 hectares dele bem feita, maneja ele, não deixa o gado rapar, dá descanso para ele, pega aquele esterco do curral, aplica como adubo orgânico, procura adubo químico, ou seja, usa da melhor maneira possível. Áreas pequenas, às vezes com pouco, o cara com 15, 20 cabeças, consegue produzir aí, às vezes 400, 500 litros de leite, usando basicamente o Tanzânia e alguma coisa no coxo. Então, é uma alternativa. Áreas grandes, e aí nós comentávamos antes do programa a questão da integração. Isso, a integração... que é mais o nosso foco, até para quem faz, é bom a gente, porque é uma das maiores preocupações em relação à gramínea ideal. Hoje, a gramínea ideal são você ter na sua fazenda várias gramíneas. Não pode ter uma só. Um tipo só. Não pode. É muito arriscado, surgir uma praga, algum problema. Tal. O ideal é você procurar aproveitar o máximo possível de cada um.
Na integração, a gramínea que tomou conta foi a Braquiária rosizense. Por quê? Porque é uma braquiária que se instala fácil, é uma braquiária que tem uma semente a custo razoável, ela tem um sistema radicular muito agressivo, muito bom. Porém, também na área de pânico já começou a surgir materiais. O Tamani, por exemplo, que é um híbrido, não é uma planta, né? Já a seleção por parte da Embrapa, é um híbrido que ele não tem um porte mais baixo, ele não entorcera tanto, então fica mais fácil você manejar. Na integração, ou há casos que o pessoal colhe a soja, que é o carro-chefe da agricultura, e planta esse capim, usa ele de fevereiro, de março até setembro, aí tira, deixa voltar a formar massa, aplica herbicida e planta a soja. Ou, em alguns casos, ele pega e faz a integração, planta a soja, planta o capim, fica com 1 ou 2 anos com ele e depois volta a plantar o grão. Então, também é uma alternativa muito interessante que merece uma atenção por parte de vocês. E falando em Tamani, o senhor João entrevistou a pesquisadora da Embrapa para a gente poder entender melhor também as características, os benefícios. Vamos dar uma olhadinha e depois a gente retorna? Só um pequeno adendo. Na Embrapa tem 2 mulheres que merecem uma estátua. A Cacilda, das braquiárias, a mãe das braquiárias, e a Eliane, na área de pânico. Foi muito gentil conosco, atendeu o Canal do Boi lá com muita presteza. E é isso que você vai acompanhar agora. A gente já volta para falar mais um pouquinho. Hoje no Brasil há uma preocupação de cultivar plantas, gramíneas, que possam entrar numa integração agricultura-pecuária. Normalmente o pessoal está usando muitas braquiárias. O pânico pode ocupar esse espaço também na integração? Com certeza. Tem muitas fazendas que já utilizam o pânico e eu acho assim que é a paixão do produtor. Então aquele produtor que é apaixonado por braquiária, ele vai continuar sendo apaixonado por braquiária. E tem uns produtores que são apaixonados por pânico. Então eu já visitei fazendas que o produtor gosta de Tanzânia. Então o negócio dele é Tanzânia. Mas no caso, só uma pergunta, interrompendo sua explicação. No caso do Tamani, que é esse capim, é um híbrido, né? É um híbrido. Ele seria viável, na hora depois, se for tirar a soja, podia ser feito sobre semeadura, ou quando a soja estivesse ainda no final do ciclo dela, e posteriormente, quando chegasse a época de plantar a nova cultura de soja, lá em setembro, outubro, dessecando, não haveria condições de manejo para que a plantadeira pudesse fazer o plantio da cultura de verão? Com certeza. Em 2015 nós lançamos essa cultivar BRS Tamani. Ela é uma cultivar híbrida, ou seja, já é fruto do melhoramento genético, né? Ela é resultante do cruzamento de 2 materiais selecionados da nossa coleção aqui. E ela tem se mostrado muito bem no plantio, até na integração com milho, a integração lavoura-pecuária e floresta inclusive. Ela aguenta sombreamento, então? Em comparação às demais, ela está indo muito bem. Só que as pesquisas ainda é muito cedo, porque ela foi lançada em 2015 e nós não temos ainda todos os dados para falar com certeza. Mas uma coisa também que a gente já observou é que na dissecação ela é mais fácil que as outras cultivares de porte mais alto de pânico. Boas observações, hein? Olha, o Tamani, então, ele pode se usar tanto na integração como plantio solteiro. Um outro capim que tem lá, que nós fizemos um trabalho também, mostramos, é o Maçai. O Maçai também é um pânico, e eu sou um fã do Maçai, porque eu tenho na minha área, lá tem uns piquetes com Maçai. E por que te encantou tanto o Maçai? A agressividade dele, a rebrota dele, a palatabilidade, o gado gosta, cavalo gosta, bezerro gosta, não tem animal que não gosta dele. Então, há necessidade do produtor procurar diversificar. Por exemplo, eu tenho Maçai, tenho Piatã, tenho outros capins, mas é importante que ele, nesse momento, né, que começou as chuvas agora, a questão de 40, 60 dias, ele é o capim que aguenta, ele brota rápido, ele tem um teor de proteína muito elevado. Então, os pânicos têm um espaço, como falou a Eliane. Tem muito cara que é fanático por braquiária, ótimo, você tem excelentes opções, mas não é a razão para que ele não possa ter também alguns locais.
e que ele possa plantar uns pânico. E também, pânico é uma cultura, não adianta você pensar, vou plantar pânico em qualquer terra. Não, você tem que fazer uma adubação, tem que botar calcário, tem que fazer um trabalho, o técnico pode orientar você. Agora, pode ter certeza, os resultados são muito bons. Tá certo. Olha, é importante então entender melhor como melhorou, né, as pastagens, os estudos realizados pela Embrapa Gado de Corte fez toda a diferença. É a vantagem competitiva que o Brasil tem de produzir gado bovino, seja de corte ou de leite, com pastagem, é uma vantagem incomparável. Tirem proveito disso, é a única maneira de você sobrar dinheiro na sua fazenda. Pastagem é o primeiro passo. Tá certo. Olha, nós conversamos com João Pedro Cotidias, analista de agronegócio, que sempre traz considerações muito importantes a você, homem e mulher do campo.